Salve sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. O que era para ser só mais um dia no set de filmagens de Avengers? Doomsday virou um dos rumores mais explosivos do MCU nos últimos meses. Dois gigantes de Hollywood, um comentário atravessado e uma tensão que quase custou milhões à Marvel. Mas será que Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. realmente se desentenderam? Ou a história é bem mais complicada do que parece? Antes de entrar fundo nessa treta, já se inscreve aqui no canal. Estamos muito perto de bater uma meta importante, e cada inscrição de vocês é o que garante que a gente continue trazendo as análises mais quentes e teorias que ninguém mais conecta. Então, se você curte mergulhar de verdade nos bastidores e não só ver a superfície das notícias, esse é o lugar certo para você. E eu quero saber, de onde você está assistindo esse vídeo? Qual país? Qual cidade? Comenta aí embaixo que eu vou ler todos, porque é incrível ver até onde essa comunidade de sentinelas já chegou. Se esse conteúdo tá te conectando com as notícias e teorias mais quentes do universo nerd, já deixa o triplo kill. Curta, comenta e compartilha. Agora, vamos falar da piada que virou tempestade. Um comentário feito em tom de brincadeira, mas que cruzou a linha entre humor e desrespeito, deu início a um dos maiores boatos de bastidores da Marvel em anos. A fonte é John Rocha, insider que já tinha acertado em cheio ao revelar a aparição do Hulk e do Justiceiro em Spider-Man: Brand New Day. Ou seja, não estamos falando de qualquer um. Ele garante que a situação foi séria o suficiente para levar a Marvel a cogitar mudanças pesadas no cronograma. Parece só mais um rumor, mas tem um detalhe nesse relato que muda completamente a leitura do que aconteceu. Quando o rumor começou a circular, os fãs não demoraram para apontar os dois nomes mais prováveis, Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. Faz sentido. Reynolds entrou para o MCU como uma força caótica, trazendo Deadpool e todo o seu humor corrosivo para dentro da engrenagem da Marvel. Downey, por outro lado, é o rosto fundador da franquia, o ator que praticamente carrega a aura de autoridade dentro dos sets. Coloque esses dois perfis juntos e qualquer atrito, por menor que seja, pode se tornar um incêndio em segundos. O detalhe é que Reynolds já coleciona histórias de bastidores nada fáceis. No set de Red Notice, sua relação com Dwayne Johnson azedou por causa dos atrasos do astro, o que teria irritado Reynolds profundamente. Voltando ainda mais, durante Blade Trinity, Wesley Snipes se recusava até a interagir com ele fora de cena, chamando Reynolds de "O Cracker" e mantendo distância. Até mesmo seu colega de Deadpool, T.J. Miller, revelou publicamente que achou o ator horrivelmente cruel durante as filmagens, a ponto de jurar que nunca trabalharia com ele novamente. Reynolds conseguiu se reconciliar com todos em algum nível, mas o padrão é claro. Ele tem histórico de explosões quando sente que os limites foram ultrapassados. Já Robert Downey Jr. sempre teve fama de expansivo e carismático, mas também de controlador dentro dos projetos da Marvel. Um insider chegou a dizer que, no set de Avengers, Doomsday, só havia uma opinião que importava, e era a dele. Isso não é só vaidade. Downey é um veterano que ajudou a consolidar a bilionária fórmula dos Vingadores e recebe os maiores salários da franquia. Com esse peso, qualquer atrito com Reynolds ganha contornos de guerra de titãs. Parece improvável que um simples comentário em tom de piada pudesse abalar dois profissionais desse calibre. Mas justamente aí está o ponto. Quando dois egos tão fortes se chocam, a faísca mais boba pode virar explosão. E se a briga não fosse apenas sobre a piada em si, mas sobre algo mais profundo? O espaço de poder dentro do novo MCU? Isso explicaria por que a Marvel teria levado o caso tão a sério a ponto de cogitar separar os dois fisicamente nas filmagens. Quando a situação estourou, a primeira reação do estúdio foi avaliar o impacto prático. Segundo relatos de bastidores, a Marvel cogitou rodar as cenas de Reynolds e Downey separadamente, ou até mesmo alterar o cronograma para que os dois não precisassem dividir o mesmo set. Essa solução, no entanto, teria um custo gigantesco.
Em produções desse porte, cada dia adicional de filmagem representa milhões de dólares. E em Avengers, Doomsday, com um elenco de mais de 15 grandes nomes e os irmãos Russo no comando, qualquer mudança de agenda afeta todo o planejamento global do MCU. O mais revelador é o que isso indica sobre a hierarquia dentro da Marvel. Ao mesmo tempo em que Reynolds se tornou peça central após o sucesso de Deadpool e Wolverine, Downey ainda é tratado como a autoridade suprema no set. Jeff Snyder, outro insider, chegou a comparar o clima de Doomsday com o das filmagens de Velozes e Furiosos, conhecidas pelos choques de ego entre Vin Diesel e The Rock, e destacou: "No fim das contas, só existe uma opinião que realmente pesa, e é a do Robert Downey Jr." Essa frase sintetiza o que está em jogo. Se o estúdio realmente considerou separar os dois, isso não é apenas uma medida técnica. É um sinal de que a tensão ultrapassou a esfera do desconforto e atingiu o ponto em que a própria continuidade da produção estava ameaçada. Esse tipo de concessão só acontece quando os executivos temem que o clima de bastidor possa transbordar para a tela, prejudicando não só o filme, mas a imagem da franquia inteira. E, se a Marvel chegou a cogitar gastar milhões para contornar o problema, é porque viu ali algo que não poderia ser ignorado. O que levanta uma nova questão: se tudo terminou em reconciliação, por que esse rumor não foi abafado de vez? De acordo com John Rocha, o impasse não se prolongou. A Marvel intermediou o conflito, e tanto Reynolds quanto Downey acabaram se desculpando. O estúdio respirou aliviado. A convivência nos sets seguiu em frente sem novos incidentes. Oficialmente, a narrativa é essa: 2 profissionais maduros que reconheceram o exagero e seguiram com o trabalho. Só que, mesmo depois da reconciliação, a chama do rumor já estava acesa e não se apagou. O que manteve essa história viva não foi o desentendimento em si, mas o contexto. O timing da confusão é delicado. O estúdio vinha de um baque. Fantastic Four, apesar de ser um dos projetos mais aguardados, não entregou a bilheteria que a Marvel esperava. Ao mesmo tempo, Avengers. Doomsday já carrega o peso de um dos maiores orçamentos da história da franquia, com salários milionários e efeitos em escala épica. Em um cenário desses, qualquer sinal de instabilidade vira notícia. A comparação com Civil War é inevitável. Nos quadrinhos, e depois no cinema, vimos heróis que eram aliados se voltarem uns contra os outros, em conflitos ideológicos e pessoais. Agora, o que era só ficção parece ecoar nos bastidores. A diferença é que aqui não estamos falando de roteiro, mas de egos reais, agendas lotadas e contratos bilionários. Se a reconciliação foi rápida, por que as informações continuaram vazando? Essa é a parte que intriga. Quando um rumor sobre bastidores resiste, geralmente é porque alguém, em algum ponto, achou interessante mantê-lo vivo. O desentendimento pode ter sido resolvido, mas o eco desse rumor expõe uma fragilidade que a Marvel tenta esconder. Durante mais de uma década, o estúdio foi conhecido por manter seus bastidores sob controle absoluto, algo raro em Hollywood. Mas agora, com um elenco cada vez mais estrelado e orçamentos na casa do bilhão, as tensões internas ficam muito mais difíceis de conter. Quando 2 nomes como Reynolds e Downey são associados a um atrito, isso não apenas chama a atenção do público, como também levanta dúvidas sobre a estabilidade da maior franquia de super-heróis do cinema. Existe ainda um paralelo inevitável com os quadrinhos. Em Civil War, Tony Stark e Steve Rogers dividiram os Vingadores em 2 blocos opostos, e o universo Marvel nunca mais foi o mesmo. Nos bastidores, a sensação é parecida. Se figuras centrais entram em conflito, o impacto pode reverberar para além de um único filme, afetando a percepção de todo o MCU. É por isso que esse rumor continua a circular com tanta força. Ele dialoga diretamente com a narrativa de rivalidade entre heróis que os fãs já conhecem, só que agora com a adrenalina extra de envolver atores reais. O curioso é que esse tipo de tensão, quando controlada, pode até se transformar em combustível criativo. A própria ideia de Avengers, Doomsday, é lidar com a ruptura definitiva entre os maiores heróis da Terra. Talvez, de forma involuntária, a realidade esteja espelhando a ficção. A pergunta que fica é:
Será que esse choque de egos vai influenciar a energia que veremos em tela? Ou o profissionalismo vai falar mais alto e transformar essa crise em apenas mais uma nota de rodapé da produção? Se você curte esse tipo de análise que conecta rumores, HQs e os bastidores reais da Marvel, já se inscreve no canal. Estamos muito perto de bater uma meta importante e cada novo inscrito fortalece a nossa comunidade de sentinelas. Aqui, você não recebe só notícias, mas interpretações que fazem diferença para entender o que realmente está acontecendo no universo nerd. E antes de encerrar, me conta aí nos comentários. De que cidade e de qual país você está assistindo esse vídeo? É sempre incrível ver até onde essa comunidade já chegou.